Agora, Márcia Sidônio. Tá torto, tá torto. Agora. Tudo E aí, bem? meu amigo, tudo bem? Tudo Tudo bem, e ótimo. você? Tudo bem. Seja bem-vinda. Obrigada. Boa noite. Tudo certinho? Tá escutando bem aí? Vendo? Legal? Estou escutando bem. Vento Ah, legal. Vocês estamos ajeitando aqui um pouquinho para ver se está tudo certinho. que Mas está tudo bom. certo. Então você está direto aí desse município maravilhoso chamado Moaná. Estou direto em Moná agora. Que bom, Márcia, que legal. Bem, a gente tem muito para conversar, né? A gente tem maior honra e prazer de falar com você sempre, e você aí, essa representante dessa região aí, né? Não só de Moaná, mas você tem um trabalho importante nesses municípios aí do Marajó. E é legal porque, para quem não sabe, você tem um trabalho de articulação com várias prefeituras, né, várias secretarias. Acho que isso é legal, né, Márcio, porque te dá um know-how para falar um pouco sobre o município, sobre a região como um todo, né? Não só a região de Moaná. Mas para que a gente, para quem não conhece, fique curioso e fique morrendo de vontade de conhecer sua cidade, fale para a gente um pouco aí como é que é Moaná, o que que tem aí, como é que é essa cidade, como é que funciona a cidade, turismo, a economia do município, o que que tem de interessante para a gente conhecer. Bem, boa noite a todos, né? Primeiro eu queria agradecer, Zé, a honra, a alegria de estar podendo fazer essa live contigo. Tu és como eu falo, uma das mentes mais incríveis que eu conheço, um grande fomentador, um grande que valoriza a nossa cultura. E a gente se encontrou através da cultura, né? E é uma coisa muito forte dentro de mim, é a questão cultural. Eu digo que a questão cultural, ela está na minha alma e a ambiental hoje está no meu sangue, né? O que me dá energia. Então, a gente tem esse trabalho já há algum tempo. Eu estou em Moaná, hoje à frente à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, e reassumimos, né, depois de alguns conflitos que tiveram, mas graças a Deus estamos de volta, junto com o nosso prefeito Murilo. Mas assim, a gente faz um trabalho também junto ao Marajó, né? Nós já tivemos um trabalho tanto cultural, fizemos alguns festivais, e também como a questão ambiental, junto principalmente do fortalecimento da gestão ambiental municipal, que a gente vai falar depois um pouquinho sobre isso, tanto no meu município, quanto nos municípios do Marajó, quanto nos municípios do estado do Pará, né? A gente tem esse trabalho também na parte ambiental. E também tivemos um trabalho na área da segurança pública, a qual estivemos com muito orgulho prestando um assessoramento para a SEGUP, Secretaria de Segurança Pública, no qual foi dado uma missão muito importante e um desafio de poder ajudar os municípios do Marajó criando os gabinetes de gestão integrada e ouvindo e vendo a realidade do sistema, da corporação, e a gente também só tem a agradecer. O meu município de Moaná, ele é um município que tem a sua história muito, muito forte. É um município que tem a parte cultural também muito aflorada, que é conhecido como Festival do Camarão. Nós temos também a parte de artesanato muito forte, principalmente o artesanato de Tururi, no qual existe uma associação muito, muito importante com o nome de Aflomar, que já levou as suas obras, inclusive, para Paris, para o Japão, para o Fashion Rio e para o São Paulo Fashion Week. Então, nós temos um trabalho muito forte aqui, e a nossa economia base daqui é a questão bubalina, né? Que também são os búfalos, que a gente tem como, como uma geração de renda, e principalmente o pescado e o açaí. Então, o açaí para nós é o nosso ouro negro. Então, tudo para nós é muito forte, muito intenso. Cultura,
cultura, história, economia, sociedade, e é um povo muito hospitaleiro, o povo monense. É um povo cheio de pessoas bonitas, pessoas alegres. A gente está aqui e tem muito orgulho de ser monense, Marajoara. Olha, legal, Márcia. Algumas pessoas entraram aqui durante que você estava fazendo a sua apresentação. A Patrícia Pina, que com certeza, não sei se você lembra, mas trabalhou na Estação das Docas na época que nós fizemos algumas coisas importantes por lá. Doutor Eduardo Leitão Maia, meu grande amigo neurocirurgião, está aqui com a gente também. Paulão Fonseca, grande Papai Noel, está aqui também prestigiando a gente. Meu amigo Vitor Fleury. Márcia, eu tinha anotado aqui uma coisa para conversar com você sobre o Marajó, e já que você também falou sobre isso e já teve uma experiência sobre isso, o Marajó tem uma riqueza turística, um potencial turístico muito grande para a região norte, mas a gente tem alguns sérios problemas. Ultimamente a gente tem visto alguns sérios problemas de segurança, né? Ou melhor, falta de segurança, né? Que é uma coisa que acaba sendo prejudicial, essa questão da economia dos municípios, né? E que bom a gente ter uma boa notícia que você nos apresenta, dizendo que a Secretaria de Segurança Pública desenvolveu um projeto nesse sentido, né, com esses gabinetes de segurança que você está falando aí, né, e a gente espera que esse trabalho tenha frutos nesse sentido, de melhorar, acho que não só a segurança dos municípios, mas a segurança no transporte até os municípios. Eu já viajei bastante para municípios do Marajó, e eu sei que o barco é o principal, né, e leva-se bastante tempo nessas viagens, né, mas até dias viajando para chegar a alguns municípios do Marajó. Eu morro de vontade de conhecer o município de Afuá, que eu acho que é um dos mais longes, né, do Marajó. É mais fácil ir até Macapá e chegar até Afuá. Mas eu queria que você falasse um pouco desse trabalho aí da segurança pública, que eu acho que é uma coisa recorrente. E mandar um grande abraço para minha comadre Mônica Calume, que acabou de entrar aqui, e a minha esposa Fabiana Lassance, que está com a gente. Maiara Pimenta também está com a gente aqui. Grande abraço a todos. Sim, Márcia Sidônia. Zé, assim, primeiro eu queria também agradecer as pessoas que estão participando e mandar um grande beijo para o Paulão. O Paulão, ele merece o título de cidadão monense, eu já falei isso para ele. Inclusive, eu estou cobrando o meu irmão vereador, porque ele precisa, é merecedor esse título, porque o Paulão fez mais de 20 anos apresentando o nosso Festival do Camarão, e a gente sempre junto, né? Fazendo parte da coordenação, e ele como apresentador oficial do festival. Então, o Paulão é uma pessoa muito querida, faz parte da nossa história, da nossa tradição cultural também, é uma relíquia para nós. Um grande beijo, Paulão, muito obrigada. Grande Papai Noel. Luiz Lau e a professora Adriana Azulay também está entrando aqui com a gente. Legal. Olha só, para a gente, eu vou falar um pouquinho da questão ambiental para eu chegar na segurança pública, tá? Perfeito. Nós, em 2015, José Maria, nós estivemos à frente da gestão ambiental de Moaná. Foi quando nós entramos nessa nova paixão que eu falo, que eu me engajei e me encontrei na questão ambiental. Que até então a minha vida era cultural, produção, né, a questão do turismo, mas quando a gente entra no ambiental, um negócio muito forte também. E aí a gente participou de algumas plenárias, de alguns encontros ambientais no estado do Pará, em Belém, e aí a gente viu que existia municípios prioritários para combate ao desmatamento, e o Marajó só era visto através de um município que se chama Portel, por qual eu tenho muito carinho.
Então, aquilo me incomodava, porque o Portel era o município, o quarto no estado do Pará, que mais desmatava, né? Mas era visto dessa forma. E os outros municípios completamente invisíveis. E aí a gente começou a questionar, porque existia um programa que chamava-se do Municípios Verdes, né, que é do Fundo Amazônia, que era justamente para diminuir, e existe até hoje, para diminuir os impactos ambientais e o desmatamento na Amazônia, em especial o estado do Pará, e o nosso município de Portel estava ali. E aí aquilo começou a me incomodar, por quê? Porque eu trabalhando a prevenção ambiental, o combate ao desmatamento, às queimadas, a gente trabalhando de forma integrada, a gente via que o programa estava contemplando os municípios prioritários. Por que que os municípios que trabalham a sustentabilidade não estão sendo contemplados nesses programas? E aí a gente começou a fazer muita cobrança e questionamentos. Quando a gente já se deparou, existia já os programas desenhados e concretizados apenas para execução. E aí assim, a gente se sente mais incomodados. Por quê? Porque a gente fica como meros espectadores. A gente não faz parte do processo de construção dessa política ambiental. Aí a gente começou a se organizar enquanto a um movimento. A gente criou o Fórum Permanente de Secretários Municipais de Meio Ambiente do Estado do Pará. E com o apoio do IBAM, que é o Instituto Brasileiro de Administração Municipal, com alguns apoios, e nós fortalecemos esse movimento, que hoje chama FOPESMA,
E o movimento, eu fiquei à frente como presidente durante quase 2 anos. Então, nesse movimento, à frente disso, desse trabalho, a gente pôde sentir a dor do colega que está lá no Xingu, sentir a dor do colega que está lá no Araguai, sentir a dor do colega que está no Tapajós, que está no Marajó, que está na Zona Bragantina, enfim, na Metropolitana. E a gente começou a se ver, se enxergar os nossos problemas. E a gente começou a ver também as nossas potencialidades, que são inúmeras dentro desse mundo chamado Pará. E aí começou a nosso questionamento. Obrigada, João. João é um grande querido que está no Rio de Janeiro, que faz parte do IBAN, acabou de entrar. Muito obrigada por estar presente. Seja bem-vindo, João. Então, assim, nós ficamos fortalecidos, começamos a nos organizar, começamos a ser vistos, não apenas como um secretário de uma pequena secretaria aqui em Moaná, na Ilha do Marajó, mas como uma organização que foi buscar os seus assentos, foi buscar os seus lugares, para poder discutir política ambiental e fazer parte do processo de construção, da política, da gestão. E aí nós tivemos uma grande parceria na época do governo do Estado, através da SEMAS. Não sei se pode citar nomes, né? Mas assim, é muito bom, é relevante a gestão do doutor Luiz Fernandes e da Maria Gertrudes, do Justiniano, na época, foram proativos e muito dinâmicos nessa política, desburocratizando muita situação e colocando, lembro bem que ela disse, pelo amor de Deus, por que nós estamos de fora dos programas de incentivos, de aparelhamento, porque existiam veículos, GPS, máquinas fotográficas, computadores, existiam notebooks, voadeiras, motos, enfim, muitas coisas, e esses municípios ficaram de fora. Vocês têm que construir um novo objeto. E a gente começou a construir junto com a equipe do PMV um novo objeto, mas a nós sempre cobrando. E a partir daí, nós fortalecemos esse grupo e criamos uma parceria. Eu tirei um pouco da minha resistência, né? Dei um passinho para trás e já fomos fazer parceria realmente junto, fazendo parte dos conselhos, do COEMA, do Conselho de Recursos Hídricos, lá em Brasília, o Conselho das Florestas, e aqui do Conselho do PM do Fundo Amazônia. E aí eu pude perceber onde é que estava mais destinando, onde é que estava precisando, e escutando as demandas dos municípios, escutando as dores dos municípios, escutando as dores dos técnicos, dos secretários, e colocando que todos nós, municipais, sendo do município grande ao menor, nós temos que estar em harmonia, em sintonia, porque meio ambiente não adianta Soure está lindo, Salvaterra está lindo, Cachoeira não está, Santa Cruz não está, Ponta de Pedras está, Moaná está, e assim mesmo. Não adianta Santarém estar lindo, Marabá,
São Félix do Xingu está com problema, ou Vitória do Xingu. Então, a partir daí, Zé, a gente começou a trabalhar isso e nós tivemos parceria na época do governo federal, do governo estadual e de algumas instituições como o IBAM. E nós fortalecemos as SEMAs municipais através de capacitações, através de aparelhamento e, ao mesmo tempo, nós tivemos uma aproximação. Então, nós trabalhamos de forma integrada, que nós chamávamos de gestão compartilhada. Existia, de fato, a gestão compartilhada, por quê? Porque a gente cobrava um lugar e, à mesma hora, a gente conseguia ser ouvidos. Hoje está um pouco diferente. Com essa situação, nós voltamos para o nosso município. Com a saída do Dr. Luiz Fernandes da SEMA, ele foi para a SEGUP. E houve um convite para a gente fazer esse assessoramento. E quando ele disse, Márcia, eu gostaria de ajudar os municípios do Marajó na questão da segurança pública, eu realmente não pensei duas vezes, deixei a SEMA de Moaná, outras missões e abracei uma situação que não fazia parte da minha vida, que eu não tinha menor conhecimento, e nós fomos trabalhar um programa do SENASP, da Secretaria Nacional de Segurança Pública, que chama Gabinete de Gestão Integrada, que são os GGIMs. Dentro da DIPREV, que é uma diretoria de prevenção, nós fizemos esse trabalho dentro da parte de prevenção. Então, nós começamos a viajar pelo Marajó. Graças a Deus, eu posso bater no peito e dizer, eu conheço praticamente todo o meu Marajó, né? Mas, assim, com exceção de alguns municípios, por agenda dos prefeitos, dos gestores, a gente não pôde chegar. Foi o município de Chaves, de Anajás e de Gurupá. Mas a gente chegou
Primeiro município que a gente fez foi o mais distante, foi Afuá. E nós fomos para Macapá e de lá para Afuá. De lá que a gente seguia para Chaves e Anajás, nós tivemos que voltar. Aliás, ir para Breves. Então, chegando em Afuá, é muito incrível, porque o gabinete, o que é o gabinete? A gente reúne os atores principais, que são os poderes, as instituições que trabalham o combate e a prevenção à violência. Aqui nós temos o quê? Nós temos abuso, exploração sexual, nós temos roubo de gado, nós temos pirataria, enfim, tem muitos crimes espalhados. E isso, como a ilha é muito grande, nós temos uma ilha de 50 mil quilômetros quadrados, uma ilha muito complexa, geograficamente é difícil de trabalhar, tanto a parte econômica, social, política, turismo, é muito difícil, educação. Mas a ilha, chegando em Afuá, o que é que a gente pôde perceber? Que a demanda era muito pequena, porque antes da gente fazer essa reunião integrada, a gente faz as visitas dentro da Polícia Civil, da Polícia Militar, do Ministério Público, conversa com o juiz, conversa com o prefeito, com os vereadores, com o Conselho Tutelar, com os diretores de escola, faz a mobilização em loco e no outro dia a gente faz a reunião integrada. Então, quando a gente chega na reunião integrada, a gente já sabe o que a gente vai falar. A gente já sabe mais ou menos a demanda, as problemáticas, a realidade do município. Então, a realidade... E a gente é muito taxado, por quê? Por que vocês vêm agora? Por que isso? Então, o que eu coloco? Gente, eu quero que vocês falem tudo. 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 Por quê? Porque eu sei a dificuldade das políticas públicas chegarem nos municípios mais distantes. E quando eu falo Marajó, eu falo em Afuá, eu falo em Anajás, em Chaves, em Melgaço, enfim. É difícil, porque o Marajó é dividido em dois polos. O polo ocidental, que tem 10 municípios, e o polo oriental, que tem 6 municípios. O polo ocidental, a base dele é no município de Breves. Aí você imagina, lá no município de Breves, tem um presídio. Aí eu chego lá com a superintendente e ela fala das dificuldades de lá. Como é que eu vou transportar um preso da delegacia de Afuá, quilômetro de distância de voadeira para Breves? É muito diferente. Afuá, ela está perto do oceano, perto de Macapá. Para chegar... Então, é mais ou menos essa logística da segurança pública. Todos os municípios da região ocidental, do polo ocidental, ele tem a base como base Breves. Assim como o município de São Sebastião da Boa Vista, que fica colado em Moaná. Moaná tem uma companhia de polícia militar,
tem mais de 20 policiais e Boa Vista tem 6 policiais. Porque ela faz parte da jurisdição do Polo de Breves, que poderia fazer parte de Moaná. Moaná é uma companhia, mas faz parte do Polo de Soure. Como é que Moaná vai fazer parte de Soure, que é completamente diferente a questão geográfica? Então, essas dificuldades que a gente vai tendo durante essa visão que a gente vai trabalhando. Quando a gente chegou em Afuá, olha a demanda da segurança pública. Era bicicletas e voadeira potente. Então, quando a gente conversa com o prefeito, que eu quero elogiar o prefeito Mazinho, um dos grandes gestores do Marajó, o Mazinho, com muita dificuldade, a gente não vê um lixo naquela cidade. Cidades de palafita em cima das águas, com casas maravilhosas, cidade linda, cidade iluminada, cidade alegre, de povo hospitaleiro, com muita fartura, com camarão rosa, com lagosta. Eu ia só, não querendo te atrapalhar, mas é só uma curiosidade, que é você ficar falando desse trabalho que foi desenvolvido, tanto na questão ambiental quanto na questão da segurança pública, e a gente percebe que isso aí tem uma participação efetiva da comunidade, né, Márcia? Porque senão a coisa não funciona, porque eu sei que eu conheço várias cidades do Marajó e a gente percebe que existe um envolvimento muito grande da comunidade, existe uma cobrança muito grande, né, pela manutenção de determinadas práticas que foram desenvolvidas em cada município, e quando chega um gestor público, tem que ser uma coisa bem transversal com a comunidade, essa negociação, né? Não pode ser aquela decisão transversal, verticalizada como uma ordem. Acho que é construção coletiva mesmo, como você está citando esse caso aí do Afuá. Coletiva. A comunidade ajuda muito, inclusive eles têm muito orgulho, né, da questão do meio de transporte, que é a bicicleta. Então, para você ver, para a gente trabalhar a segurança pública, dentro, os nossos municípios, eles têm uma diversidade, na verdade, uma peculiaridade diferente na gastronomia, na questão cultural. A questão cultural é uma base de tudo, mas na gastronomia, na parte de ambiental, da forma que trabalha. Então, a comunidade precisa participar para ter êxito, realmente. E lá a comunidade participa, as casas são lindas, todas pintadinhas, coloridas. Então, e aí para você ver, segurança pública, qual era a demanda de Afuá? Eu tinha que ter 20 bicicletas para guardas, os policiais, mas são bicicletas todas especial, né, que vem de fora, com todo o aparato de segurança, bicicleta para investigadora, para delegada de polícia. Então, nessa situação, a gente consegue ter um acesso bem direto com o secretário de Segurança Pública, e ele diz assim: o que é que eu posso falar, secretário? Porque a demanda é isso, isso e isso. Ele disse, dei ok. Então, o sistema de segurança pública, ele tem uma hierarquia, e às vezes a realidade atual não chega até o secretário. Como a gente é uma mulher civil, cabocla, marajoara, simples, até isso, secretário, então, foi muito bom o que as pessoas começaram a falar. Quando eu disse, gente, eu sou do Estado, mas eu sou, em primeiro lugar, eu sou marajoara. Me fale as suas dores, vamos fazer isso, vamos dar as mãos. Então é diferente. Eu vou passar de lá, vou passar para cá. Santa Cruz do Arari. Santa Cruz do Arari é o único município no Brasil que não tinha delegacia. Imagine, meu amigo, um delegado dormir junto com o preso, algemado, numa casa pequena. Foi muito difícil de ver aquilo, foi chocante. E graças a Deus por esse trabalho que nós fizemos, nós podemos passar a realidade, junto também, ainda está muito difícil a situação da Polícia Militar lá. Tem uma vila, que é a Vila de Genipapo, que tem mais de 5 mil moradores, ela não tem policial mais. Na época tinha, mas não tinha, nem os policiais tinham segurança.
Então, lá é muito difícil. Mas a questão da delegacia, a gente trazer essa demanda, e aí já envolvendo o prefeito, a gestão, e na época o secretário muito sensível, foi construída uma delegacia em menos de 3 meses. Entendeu? Então, assim, quando o sistema quer, ele faz, ele realmente, basta ter bons gestores para fazer isso. Então, a gente fez esse trabalho de segurança, a parte ambiental, e que pulou para a segurança pública. Então, meu amigo, eu fico muito honrada de poder ter contribuído um pouquinho nessa parte, entendeu? E nós andamos por todos os municípios e foi muito interessante. A Maria aqui está Cuidado, tá mexendo muito. falando, que ela só resgatando aqui, infelizmente temos muita descontinuidade de políticas pelo simples fato de serem de Justamente. outras gestões. É aquela coisa, um governo, uma gestão começa e o outro não dá continuidade. E eu queria só também fazer um comentário do que você falou. Aqui, ó, Maria Gestrude colocando que a sua atuação é um divisor de águas na gestão ambiental no município e no estado do Pará. Muito bom. Muito bom. Porque também, Márcia, quando você coloca essa questão da peculiaridade de cada município, requer também um olhar do Estado de forma diferenciada. Não dá para você pensar em política pública para uma determinada região de uma dimensão continental como é o arquipélago do Marajó, sem ter alguém como você, né, que detém esse conhecimento de cada peculiaridade que deve ser trabalhado. E a gente percebe aí esse caso de Afuá, que isso é uma mídia mundial, né, que é a cidade das bicicletas, onde não tem carro, né, e você tem toda uma questão ambiental também, porque você não tem essa questão, né, da queima, da poluição, enfim. Então, eu acho que a gente precisa ter esse olhar diferenciado para o Marajó. Agora, por outro lado, Márcia, a gente precisa também trazer à tona as potencialidades. Né? Eu acho que a partir dessa visão ambiental, a partir dessa visão, desse trabalho muito bom que você está de parabéns aí na questão da segurança pública, inclusive nesse aspecto da segurança pública, eu até colocaria uma contribuição para a gente pensar, eu não sei se você detectou em algum momento isso, mas que a gente sabe que, de alguma forma, a tecnologia, assim como ela ajuda, com informação boa, mas também ela abre um leque de informações não tão positivas para uma comunidade. Né? Então, a gente percebe que com a tecnologia, com o meio de comunicação, as coisas boas vão chegando, mas as coisas ruins também. Né? Então, talvez alguns municípios possam começar a ter uma outra geração, talvez a segurança precise aumentar, coisa que até anos atrás a gente não teria tanto essa preocupação. Eu sei porque eu sou de um município que é Vigia, né? Eu nasci lá, e assim como várias regiões do Marajó, tinha uma tradição de você ir para a porta das casas, né, à noite para conversar com as famílias,
e a gente sabe que a gente hoje não consegue nem isso mais fazer em determinados municípios por uma questão de violência. Então, só Verdade. para a gente botar para a gente botar confiança que isso vai mudar, né, com um trabalho desse de segurança pública, mas a gente precisa combater também O esse tipo de principal. prática com as outras práticas, que você também tem uma atuação forte, que é nas práticas culturais. Eu sei que eu já É, participei em vários municípios de questão de formação, de cursos, e a gente sabe que é um celeiro, o Marajó é um celeiro, né, representativo desse folclore, dessa cultura popular, da cultura de tradição, da cultura de raízes. Está aí o nosso querido verdade. Museu do Marajó, em Cachoeira do Arari, né, que aos trancos e barrancos Sim, vai conseguindo sobreviver, né, aí esse legado do padre Giovanni Galo que deixou para a gente, e que o Estado precisa incentivar e manter, né, uma grande referência da nossa cultura dentro de Cachoeira do Arari. Então, Márcio, eu gostaria que você verdade. falasse um pouco também dessas potencialidades. Você já falou do Festival de Camarão, com a apresentação de nosso amigo Uhum. Paulão Fonseca, mas eu queria falar um pouco também dessa potencialidade do Marajó. Eu sei que nós dois já fizemos aí umas coisas importantes na época da Estação das Docas, né, fazendo aí o primeiro Sim, festival da cultura marajoara. Foi maravilhoso aquele momento, né, que a foi gente conseguiu incrível. trazer um recorte aí de grande parte dos municípios. Não foi um trabalho fácil. Na época a gente teve que Não. quebrar uns paradigmas, mas acho que é legal a gente ter deixado um legado disso e quem sabe a gente consegue fazer, repetir isso daqui a alguns anos lá em algum outro lugar. Mas eu queria que você falasse um pouco dessa cultura também, esse recorte dessas tradições, grupos parafolclóricos, tradição de santo, né? Tem muita coisa bacana também no Marajó, né, não, Márcio? É muita coisa boa. Eu acho que agraciada por Deus, porque eu também não paro, eu busco, e eu sou muito apaixonada. Eu acho que nós temos aqui, eu digo assim, o imaginário da cultura popular. A gente entra no Marajó, nós temos que fechar os olhos. Quando a gente já entra na Bahia, aí você começa a ver as paisagens. E eu falo sempre, porque eu também eu ministro alguns cursos, né? E nas minhas aulas eu digo assim, gente, tudo que nós temos é muito lindo, é maravilhoso. Vamos olhar com um olhar especial para o nosso Marajó. O Marajó, um dia está assim o pôr do sol, no outro dia aí a gente vai contemplando, aparecem umas molduras, as casas dos ribeirinhos. Hoje você vê 90% ou 95% do Marajoara ribeirinho é a casa, ao redor você vê as palmeiras de açaí, que todo mundo tem o seu ouro negro na sua casa. Antes era para subsistência, hoje é para subsistência, porque ninguém come sem açaí, e também para a sua geração de renda, né? E também você vê nas casas já bem modernas, já não tem mais muito aquele êxodo rural por conta do açaí, que os jovens permanecem ainda, a gente que tem que levar, acho que os gestores têm que levar até os polos, até os distritos, a educação de qualidade. E também a gente vê uma antena Sky, uma antena de telefone e uma garagem do rabudo, ou da rabeta, ou da voadeira. Então, não tem mais que ser visto o Marajó como a ilha do menor IDH, não apenas isso. Nós temos muita riqueza natural e cultural. Então, eu tenho muito orgulho quando eu vejo o ribeirinho com aquela anteninha ali, de nossa, que coisa maravilhosa. Então, ele está ali com qualidade de vida, ele está comendo seu peixe, ele está tomando seu açaí, está escutando a sua música, está com o seu Wi-Fi ligado, enfim. O Marajoara hoje vive assim. Ele está com seu telefone, mas ele também está jogando bola, né? Então já melhorou muito a mudança. A gente sente um pouquinho essa mudança da tecnologia, mas é uma situação
que dentro do interior do ribeirinho, ele não perde a cultura de jogar bola, de empinar uma pipa, de nadar, de tomar banho de rio. Então, isso tudo faz parte. Quando a gente fala de cultura, quando eu falo que sou agraciada por Deus, é porque eu já participei de inúmeros eventos realizados na cultura marajoara. Então, o meu grande eu falo assim, eu falo até tesão hoje, é fazer projeto cultural, é tentar fomentar isso. E eu tenho muita felicidade de poder aprender muito contigo, Zé. Te agradecer, porque você foi um grande mestre. Eu te levei humildemente um projeto, na verdade foi o projeto de carimbó de Marapani, que a gente iniciou o projeto, que o Paulão está com a gente também nesse projeto, né? E a gente fez um mês o Festival de Marapani, porque a gente teve a oportunidade de coordenar o Carnarimbó em Marapani. E de lá eu fiquei tão apaixonada, porque o carimbó, ele tem duas raízes, duas origens. Ele vem de Marapani, da zona Bragantina, Maracanã, e ele vem do Marajó, com uma outra batida. Então, mas é o carimbó nosso. Então, a gente ainda preserva esse pau e corda, que é muito interessante, que a gente não vê nos parafolclóricos, né? Então, quando a gente colocou a proposta para você, na época, o carnaval, o carimbó, o festival de carimbó de Marapani, nós realizamos. E quando mais a gente passava o mês, eu só pensava no Marajó. Quando terminou aquele projeto, eu te apresentei outro, e você, na mesma hora, disse, vamos fazer Festival da Cultura Marajoara em 2008. Né? Foi uma grande alegria, foi um sucesso de público, um sucesso de crítica, passou no jornal, Globo, etc., né? Eu venho hoje, né? Foi ao vivo, então foi uma coisa muito legal. E assim, nós trouxemos na época 360 e poucos jovens artistas, né? Dentre dança, grupos folclóricos, teatro, poesia, minha mãe, saudosa, sempre participando dessas poesias. Gastronomia, artesanato, licores, queijo. Nossa, foi muito bom. Mas para fazer um festival desse, requer muita habilidade, articulação e também a gente tentar esse convencimento para que os gestores comprem, porque não tem como você pagar passagem, imagine, no primeiro festival veio gente de Breves, veio gente de Anajás, e é muito longe, é muito distante. No segundo festival, que foi em 2011, veio de Portel. Então foi muito interessante, eu vendo os jovens pela primeira vez em Belém. Então, a Estação das Docas nos abriu essas portas. A partir daí, nós levamos, inclusive, para o São José Liberto, para outros espaços culturais, e esses artistas se apresentaram durante essa semana intensa. Então, era uma semana muito intensa. Eu dizia, Zé, onde é que eu vou hospedar o meu povo? Aí eu disse, calma, né? Aí a gente conseguiu o Sesc, com uma van do Sesc, enfim, apresentamos 2 festivais. O 2011 também aconteceu, né? Teve o apoio da AMAN, mas é assim, a gente é muito trabalhoso, mas a gente trabalha como voluntário mesmo, porque as pessoas pensam, ela ganhou dinheiro. Não teve como. Era muita despesa, os próprios artistas não tiveram cachê, vieram por paixão, né? Alguns gestores ajudaram com passagem, com alimentação, outros não. Outros fizeram bingo, mas é difícil. Esse segundo festival, Zé, foi 485 jovens artistas do Marajó, quase 500. Nós trouxemos para Belém uma semana de evento. Então, a minha equipe era 3 pessoas, para a gente ir, buscar no barco, levar para casa, buscar, todo dia essa logística, leva para a estação, enfim. Mas, a partir daí, nos tomou fôlego, força, experiência, coragem, para fazer mais, né? Nós continuamos o Festival do Camarão, fazemos parte da coordenação geral, dando apoio, né? Então, também agora, recentemente, São Sebastião da Boa Vista, que o gestor Hilton Lima me deu essa oportunidade, a qual também eu presto assessoria para lá. Hoje eu estou na SEMA de Moná, prestando assessoria para São Sebastião e para Santa Cruz do Arari, fazendo alguns projetos também, eu tenho uma empresa de consultoria ambiental. Então, assim, a gente se divide, mas o meu foco, a minha vida, a minha paixão é o Marajó.
né? Recentemente nós levamos, o prefeito de São Sebastião, levamos uma equipe para Brasília para apresentar no programa, no lançamento do programa Abrace o Marajó. Então, dentro de toda essa nossa potencialidade que nós temos da cadeia produtiva do açaí, do pescado, da parte do bubalino, do bovino, nós temos a potencialidade turística incrível, maravilhosa. Principalmente, a gente tem que ressaltar Soures, Salvaterra e os outros municípios, Afuá. E assim, nós temos que... e fomos para o Abraço Marajó. Chegamos lá em Brasília, nós levamos duas manifestações culturais, que foi, e grupos de carimbó, de São Sebastião. Nós levamos quase 50 artistas de ônibus, né? Custeado pela prefeitura, nós fizemos um esforço muito grande, e eu queria mandar um grande beijo para o pessoal do Malhadinho e do Estrela d'Alva, Dois Bois, que você precisa ver que coisa maravilhosa essa cultura. A cultura, ela veio sim do Amazonas, mas já tem mais de 50 anos no município. Então, o município enraizou e hoje cada vez mais forte. E nós levamos para Brasília e foi um grande sucesso. Nós dançamos em todos os lugares. Isso aconteceu em março, com uma perspectiva e uma expectativa de fazer um trabalho muito grande com eles. E aí veio a pandemia. E aí, infelizmente, a gente teve que dar uma recuada, né? Mas, independente disso, o Marajó, ele é esse celeiro cultural. Ele tem, as crianças já nascem, já querem tocar violão, já querem fazer isso. Eu lembro que nós fizemos muito, eu fiz, Márcia, muitos, a gente fazia karaokê. Eu conseguia prêmios em toda a cidade e a gente sempre fez o karaokê, dando prêmios, incentivando, motivando. Hoje nós temos artistas que estão em Santarém, que participou, hoje temos artistas que tocam em Belém, bandas, que participou desses eventos pequenos. Mas não é só Moaná, é em todo lugar, para onde a gente vai, são pintores. Eu estou no estúdio de um amigo meu, que ele é um grande fotógrafo, que ele foi convidado para expor as suas fotos no Museu de Louvre. Então, são coisas que a gente precisa valorizar. Então, além dos grandes festivais, das danças, do encanto, da gastronomia, da nossa cerâmica maravilhosa, que até os cientistas diziam, esse povo, que requinte de grafia. Então, a cerâmica marajoara é única, é única. Então, se você vê, né, e eu vou fazer uma ressalva ao padre Giovanni Gallo, né, que a gente diz assim mesmo, o que você vai fazer em Cachoeira? Eu digo, olha, eu vou lá e vou no Museu do Marajó. Aí eu até brinco, você vai fazer, eu digo, vou lá e vou no Museu do Marajó. Então, o Museu do Marajó, ele é o coração daquela cidade. Ele é o coração daquela cidade. E quando a gente chegava lá e via o museu um pouquinho do jeito que estava, e eu fiquei muito feliz de ver que a secretária atual, Úrsula, abraçou, e eu espero que realmente a coisa aconteça, que essa gestão realmente seja promissora, que a gestão será da Secult. Eu espero que seja feito, esse é um grande homenagem para o padre Giovanni, que ele dedicou a vida dele nesse resgate, nessa valorização da nossa cultura, da nossa arte, da nossa cerâmica, resgatando tantas urnas, tanta coisa maravilhosa que tem dentro daquele museu. Então, a cultura, ela realmente mexe muito comigo. É até emocionante de falar isso. Mas, Márcia, porque não tem como não ser emocionante, né? Você ser porta-voz de tanta coisa boa, de tanta referência positiva, de tanta luta, né? Mas de tanta conquista também. Eu diria, aqui acho que umas 2 semanas atrás, nós batíamos um papo aqui numa live com o professor Michel Pinho, que é historiador, pesquisador, fotógrafo. E o professor Michel trouxe um resgate que é bem a cara do Marajó, porque ele trouxe um resgate da questão da colonização portuguesa, aqui na região, e essa coisa da nossa cultura forte indígena,
né, que era a cultura grande, é a nossa cultura representativa, que houve aí uma questão antropofágica, houve uma troca, houve uma mistura, houve toda essa miscigenação, essa nossa colonização, mas a gente percebe que o Marajó, ele consegue manter essa marca marajoara, né? Ele consegue ter o selo forte da cultura marajoara, que ela perpassa por várias tradições, por vários significados, né? Que a gente traz isso na música, a gente traz isso no artesanato, né? A gente traz isso na fotografia, como você bem colocou, né? Você olhar as janelas do Marajó, como já dizia Dalcídio Jurandir, né? Você tem, né, uma grande fotografia da vida, né, que passa na velocidade do tempo. E a cultura marajoara, ela está presente em vários. Por exemplo, a gente tem a luta marajoara. Quer dizer, é um estilo de esporte que só tem no Marajó, né? Que acaba sendo um esporte quase olímpico, a luta marajoara. Então, quer dizer, ele é muito forte essa tradição. E é legal quando a gente percebe na tua fala que isso tem essa essência de preservar isso por gerações, né? Em que a tecnologia chega e ela consegue comungar de forma tranquila em cada um no seu lugar e vai agregando valores. Eu pude perceber isso numa experiência em São Sebastião da Boa Vista, numa ilha chamada Paquetazinha. Paquetazinho. Paquetazinho. Meu Deus, aquele é um paraíso. Né? Em que exatamente isso que você colocou. Né? O proprietário da casa, que praticamente é o proprietário de uma pequena ilha, em que ele tem tudo. Ele tem a casa, ele tem a sua criação de porco, ele tem seus açaizeiros, ele tem a sua antena parabólica, ele já tem seu Wi-Fi, ele tem o seu próprio motor diesel que alimenta ele de energia, e ele joga a bola no final da tarde. Quer dizer, é a vida que passa na velocidade do Marajó. Então o Marajó tem o seu tempo, né? O Marajó ele chove no tempo dele, chove nos campos de cachoeira, como já dizia Dalcídio, né? Então, quer dizer, essa coisa da ponta de pedras, puxa, aquilo é maravilhoso, né? Afuá, cidade das bicicletas, comer um belo camarão em Moaná, né? Ou você vai para uma praia como o lado ocidental que você colocou lá, do lado oriental, Sou de Salvaterra. Mas eu ainda te digo que precisa ainda de uma formação, Márcio, só contribuindo um pouco nessa visão crítica, porque eu tive uma experiência que eu não diria que é negativa, mas eu diria que ainda é um processo de formação quando a gente vai para a Cachoeira do Arari, que a gente precisa descer no porto e pegar uma van, em que a gente passa de forma maravilhosa no meio daquelas fazendas. E que a van tem que parar, porque os búfalos estão passando ali, é deles isso, né? Sabe? E às vezes o motorista da van fica irritado porque ele precisa ficar um tempão ali e ele tem que voltar para o porto. E teve uma vez que eu falei para um deles, meu amigo, isso aqui é o que a gente quer ver. A gente quer ficar parado aqui para assistir isso. Isso aqui é a beleza natural dessa região, né? Então é um safari, é o nosso safari, né? É essa coisa bem rústica de você poder andar com búfalo. E falando até na polícia, é só no Marajó que a gente tem a polícia montada no búfalo, né, Márcia? Já que a gente está falando em segurança pública. Isso nós trouxemos também, uma vez a gente trouxe para a Estação das Docas para mostrar um pouco como é. O Paulão está falando aqui, tem tanta coisa linda nessa cidade e que se ilumina na época do Festival do Camarão. Olha aí, o grande apresentador. Olha, meu amigo Paulo assim Guedes com Dal Dias, que estão lá em Santarém. Você estava falando ainda um pouco da região lá do Baixo Amazonas. Esse casal que são os meus padrinhos, inclusive, Dal Dias e Paulo Guedes, grande abraço. Eles estão, só para fazer, eu ficar morrendo de vontade de estar lá, em Alter de Chão, Márcia. Que também tem uma amiga também que está no Rio de Janeiro, a Maiara, que é de Moaná, está no Rio de Janeiro também, mandou um abraço para a gente. Obrigada, Maiara. E também queria mandar um abraço para minha amiga Maria Gertrudes. A Maria, ela foi uma das
Está aqui baluartes. contribuindo muito com o debate Ela também. foi incrível no fortalecimento da gestão ambiental. Ela foi a gestora do Fundo Amazônia, foi uma pessoa incrível que nos deu uma força muito grande. Muito obrigada, Maria, pela parceria. Sempre. E eu vou contar até um segredinho. Recentemente, ela vai ficar envergonhada, recentemente ela disse, Márcia, ela me mandou um print de uma família que não foi atendida num hospital que o rapaz tinha quebrado o maxilar no município de Curralinho. Vamos ajudar essa família, que o rapaz estava com Covid, e mandaram ele voltar para o interior do Marajó. Então, eu sei que a Maria hoje é apaixonada pelo Marajó, de tanta gente falar do Marajó, e eles incorporaram, e além de ter um grande coração, claro. E aí começou uma campanha que a Maria fez em prol dessa família. A família já fez a cirurgia, já voltou para Belém, ofereceu a casa dela, enfim, isso aqui era uma coisa muito em off, desculpa Maria, mas são coisas que eu acho que dá para a gente ajudar o povo marajoara. Não precisa você ter alguma coisa muito importante ou um cargo muito isso. Basta você ser humano, você ter empatia, você poder ajudar, né, essas famílias. Então a família ficou muito grata, a família foi embora, né, foi com dinheirinho para comprar o seu remédio, sua alimentação. E é isso, nós precisamos de pessoas que nos ajudem. Porque assim, quando a gente fala de turismo, eu sou formada em turismo, meu amigo. E sempre eu fiquei olhando e observando o Marajó, o estado falar. O Marajó tem muito potencial turístico. Não sei o quê, tem muito potencial turístico sempre. Mas a gente sempre espera os fomentos, os apoios, os incentivos, tudo que vier. Beleza. Quando foi em 2011, foi criada a CETUR, você pode saber, você lembra disso, né? Sim. E aí a gente faz parte de um quadro de instrutores do Senai, e eu fiquei muito feliz, porque o Sistema S fez parte do PECTU, que foi a qualificação do turismo do estado do Pará. E aí eu fiquei, meu Deus, eu vou ajudar meu Marajó. Só que os municípios do Marajó não ficaram para o Senar, ficaram para outra instituição. E eu realmente não pude. Quando eu soube que viria o Polo Marajó, ele foi contemplado apenas com 2 municípios, na época. Soure e Salvaterra. Nós, municípios do lado mais aqui, a gente sabe do potencial turístico dos 2 municípios, e isso gerava muito conflito entre os próprios municípios, entre a própria população, porque a gente, poxa, por que só lá? A gente sabe que aqui tem uma história, a gente sabe que aqui tem um potencial, a gente sabe que aqui tem um casarão centenário, que tem uma ilha quilombola, que tem isso, museu, etc. E aí, só que a gente não era ouvido. A gente sabe que todo governo tem as suas prioridades, que tem os seus municípios prioritários. E aí, eu fiquei muito triste na época, porque eu fui para alguns municípios e vieram apenas para Soure e Salvaterra, né? Foi um grande programa, o PECTUR, e infelizmente não chegou. Depois chegou até Ponta de Pedras. Mas aí eu pergunto, quando que vai mudar? E aí, incrível, porque quando você coloca dentro de uma plataforma de sistema, Polo Marajó, quando você coloca um grande banner potencializando o Marajó, eu sempre fui contra, não coloca o Marajó, coloca 2 municípios do Marajó. Porque quando ele fala a Ilha do Marajó, ele está envolvendo todos. E isso não era nem 50%. Então, para mim era uma situação. A gente só tem 30 segundos, está acabando o nosso tempo. Ai, não acredito, sério. Muito obrigado de coração a você e a todos. Até a próxima. Foi maravilhoso o nosso papo. Merece segunda live. Obrigada. Com certeza. Eu quero só deixar o registro aqui de algumas pessoas que são muito importantes. Acho que não vai dar tempo. Tá? Beijo, tá? Giovanni Galo, Zenê.